eu fiquei sem conseguir assistir a aula. Então, para mim, a conexão tinha fechado tudo. Não fechou, não. Ou chegou Assim, a gravar, então, mais um pedaço? eu acho que chegou a gravar. Mas aí depois você dá uma olhada. Tá. Tá? Eu vou só terminar aqui de resolver uma questão, aí já termino. Tá, já tá gravando. Tá. Então, gente, vamos lá. Essa questão que eu trouxe aqui para vocês, a gente vai tratar, né, dessa questão de classe gramatical, e eu vou resolver ela com vocês, pretendo resolver mais algumas também. E assim, nós vamos analisar qual é a função, né, dessa questão. O que essa palavra ela está significando aqui dentro desse texto, né, dentro desse contexto. Então, olha só, no título do texto de missão tripulada, NASA mira 6 de março para lançamento de missão tripulada à Lua. Do ponto de vista morfológico, gente, quando falar de sintaxe, está falando da função da palavra dentro da frase. Quando falar de morfologia, está falando da classe de palavra, tá? A qual classe pertence. As palavras em destaque são respectivamente classificadas. Então, a gente tem a palavra mira e tem a palavra lançamento, tá? Quando a gente fala dessas duas palavras, a gente está falando de verbo e está falando de substantivo. Então, a gente tem que pensar na NASA mira, quem mira? Quem mira, mira em alguma coisa. Então, mirar é um verbo. Logo aí, nós temos as duas primeiras opções, né? Que é respectivamente. E lançamento, quando eu digo o lançamento, um lançamento, eu coloco o artigo antes. O artigo vem antes de quê, gente? Vem antes de substantivo. Logo, eu fecho meu gabarito com a letra B. Então, percebam que não é difícil, gente. Isso aqui, ó, mamão com açúcar, tá? Muito tranquilo. É só ficar atento ao que aquela palavra está significando dentro de determinado contexto. Aí nós temos aí também uma próxima questão, tá? Considerando a classificação de palavras, a estrutura dos vocábulos, as conjugações verbais e a acentuação das palavras, assinale a alternativa que apresenta uma análise incorreta. Então, que faz uma análise que não faz jus àquilo que realmente é. Então, a gente vai misturar, percebam que aqui a gente vai misturar um pouquinho de conteúdo, tá? Então, vamos lá. Tararã, deixa eu só chegar vocês para cá para conseguir acompanhar, tá? Na expressão desde 2021, presente na primeira frase do texto, o termo desde classifica-se como preposição, certo? A expressão desde 2021, porque desde é preposição. A, ante, até, após, com, contra, desde, de. Então, desde é. Então, tá certo. Não é essa opção. Os verbos projetar, fortalecer e atrair pertencem, respectivamente, à primeira, segunda e terceira conjugação verbal. Primeira conjugação termina em AR. Segunda conjugação, ER. E terceira, IR. Ó. Então, nós temos uma. Vou tentar colocar aqui do ladinho. Ó, nós temos primeira, segunda, terceira. Logo, nós temos essa como correta. Na palavra mundo, o segmento sublinhado corresponde ao radical. Já na palavra avançar, o segmento sublinhado corresponde à vogal temática. Então, nós temos a palavra mundo, segmento ao radical, e a palavra avançar, o segmento sublinhado corresponde à vogal temática. Por mais que nós não tenhamos visto, né, essa questão, né, por mais que nós não tenhamos visto coisas relacionadas a isso, nós temos que pensar o seguinte, ó. Professora, suponhamos que eu me depare com essa questão, e aí na letra C, né, eu parei e eu travei. Por quê? Eu ainda não vi sobre radical, sobre vogal temática, que a gente vai ver mais para frente. Então, o que eu posso fazer? Pula e vamos analisar de baixo. A de baixo a gente já conhece o que é proparoxítona, lembra? Proparoxítona é quando a antepenúltima sílaba é a mais forte. Então, quando eu falo de proparoxítona, eu falo de antepenúltima. Se a gente analisar turística,
Atribuído e inteligência, tem uma palavra aqui, que é a palavra atribuído, que não é a antepenúltima, e sim a penúltima. Logo, a que está errada é a letra D, tá? Então, se eu não tenho certeza dessa, mas eu tenho certeza dessa, então eu consigo realizar a questão. Então, percebam que às vezes é uma questão de estratégia mesmo, tá? É uma questão da gente olhar para a questão e conseguir identificar. Opa. E por último, gente, nós vamos resolver essa questão aqui. Não costuma cair assim na nossa banca, tá? A nossa banca não costuma cobrar questões com múltiplos comandos, como, por exemplo, associação de coluna, muita análise de verdadeiro ou falso. Não é uma característica da banca que a gente está trabalhando. No entanto, aqui a gente está focando em trabalhar o conteúdo. Então, é interessante a gente conseguir associar quais são a definição de verbo, substantivo, pronome e advérbio. Então, quando a gente olha para isso aqui, a gente está vendo o seguinte: a ordem correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo é: as tarefas basicamente simulam o que faríamos se fôssemos deixados em um país estrangeiro. Aqui, gente, perdão, aqui nós precisávamos bem do sublinhado. Eu vou fazer o seguinte: eu vou para a próxima questão e para deixar o slide eu vou sublinhar essa, tá? Peço perdão a vocês, é porque nós precisamos do elemento sublinhado para a gente fazer, né? E aí eu posso até sublinhar, mas aí eu vou acabar dando aqui a dica para vocês. Então, mais interessante a gente fazer o proveito da questão deixando já sublinhado, tá bom? Vou fazer isso e mando o slide. Mas vamos aqui para a próxima, para a gente não perder tempo. Ó, morfologicamente, pode-se afirmar que o termo destacado no período "Uau! É um milagre!" presente no terceiro quadrinho, olha, de quadrinho. Por mais que eu não tenha colocado aqui o texto associado para a gente ganhar espaço, né? É de quadrinho. Trata-se de uma conjunção. Então, "uau" está servindo para fazer a ligação de um termo a outro? Não. Uma preposição? Não, também não está ligando um termo a outro. Uma interjeição? Sim, porque está expressando uma emoção. Então, está expressando uma emoção, uma surpresa, tá? Então, quando a gente... Deixa eu arrumar isso aqui, gente, por favor. Ó. Então, quando a gente fala de interjeição, a gente está falando de expressar uma emoção. Então, olha, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que, de fato, tenha sido proveitosa. Eu vou organizar aquela questão ali que ficou pendente para a gente resolver, tá? E volto a explicar e volto a trazê-la para vocês, até no nosso momento de revisão, né? Tem muitas questões também que eu estou separando para o nosso momento de revisão. E deixo, mais uma vez, especificado que mais interessante, quando a gente fala de estudo gramatical, quando a gente fala de estudo de regra gramatical, é nós nos atentarmos a, de fato, perceber por que ou não algo é acentuado, por que ou não há utilização de hífen, assim, atribuindo, né, uma palavra ao modelo, uma palavra ao padrão. Cuidado com as exceções, tá? Mas atribuindo uma palavra ali padrão, a gente consegue aplicar o mesmo conceito, tá? A outras palavras também. E dito isso, estudem bastante, estamos na reta final. Sei que o estudo ele é cansativo, eu sei que ele exige muito esforço, ainda mais quando nós temos uma rotina corrida, ainda mais quando o estudo ele precisa ser uma prioridade no meio de tantas coisas que a gente tem que abrir mão, mas vai valer a pena, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.